Educo, você pode baixar ele aqui embaixo na descrição também. Os slides estão disponíveis na plataforma ou aqui embaixo também. Você precisa sair daqui sabendo o quê? Você precisa saber como que são as ligações do carbono, você precisa saber ler fórmulas estruturais, você precisa saber o que é uma fórmula molecular e saber classificar um carbono. Essas são as coisas que eu quero que você aprenda na aula de hoje. E, acima de tudo, você vai precisar sair daqui sabendo que tudo são átomos. E também você precisa lembrar que cargas iguais se repelem e cargas de sinais opostos se atraem, ok? Que nem a gente viu na primeira aula. Vamos falar um pouquinho de história? Como é que é? Por muito tempo a gente acreditou que os compostos, as substâncias que vinham dos seres vivos, só podiam ser criadas por seres vivos. O nome dessa teoria é vitalismo. É o que a gente dizia que tinha alguma força vital por trás desses compostos que impediam que nós, os seres humanos, sintetizassem eles em laboratório. Então, em 1825, um médico alemão chamado Friedrich Wöhler, falei certo isso? Ele sintetizou a ureia, um composto orgânico, a partir do cianato de prata, que é inorgânico. Com isso, sintetizando um composto orgânico em laboratório, ele derrubou a teoria do vitalismo. Hoje, então, a gente conhece a química orgânica como a química que estuda os compostos de carbono. Essa definição do que é orgânica, do que é inorgânica na química, é uma definição bem difusa e que não nos importa muito. Não vai ter uma questão de vestibular te perguntando qual composto que é orgânico, qual que não é. Você só tem que saber que a química orgânica estuda os compostos de carbono. Apesar disso, sim, a gente tem compostos de carbono que não são orgânicos. Mas eu vou deixar para o Vitor ter esse trabalho de explicar para vocês, ok? Agora eu quero falar um pouquinho com vocês sobre ligações. A gente viu na primeira aula que existe uma coisa que se chama camada de valência. O átomo ele tem um núcleo e camadas de elétrons ao redor desse núcleo. A última camada a gente chama de camada de valência. E é através dessa camada que o átomo faz ligações químicas. Na química orgânica eu quero que vocês se atenham às ligações covalentes, que são as ligações onde os átomos compartilham elétrons. E olha só que legal, para as substâncias que a gente vai estudar, a maioria delas fica estável com só 8 elétrons na sua camada de valência. Vamos olhar o exemplo? Olha aqui. Nesse exemplo eu peguei 2 átomos de cloro. Cada bolinha ao redor representa um elétron. Então, nesse átomo de cloro, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bolinhas. Então, cada cloro tem 7 elétrons na camada de valência. E olha só que legal. Se eu boto 2 átomos de cloro próximos entre si, esses átomos de cloro eles podem interagir com esses 2 elétrons e compartilhá-los. De forma que esses 2 elétrons aqui, eles são compartilhados pelos 2 átomos e podem ser considerados como pertencentes à camada de valência dos 2 átomos. Então, se a gente for contar quantos elétrons tem na camada de valência desse cloro, a gente vai contar que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons na camada desse cloro daqui. Então, se ele tem 8, ele está feliz, ele está estável, que é a regrinha que a gente viu antes. Se eu for contar agora quantos elétrons tem na camada desse cloro aqui, a gente vai ver que a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. Também fecha 8, que é justamente o quanto que o cloro precisa para ficar estável. Geralmente, esses elétrons compartilhados a gente representa só como esse tracinho aqui. Esse tracinho quer dizer que eu tenho um parzinho de elétrons sendo compartilhados. Os elétrons que não participam da ligação, aqueles que estavam aqui, 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 aqui antes, a gente não mostra esses elétrons, ok? E essa ligação, o compartilhamento de um par de elétrons, a gente chama isso de ligação simples. Agora vamos dar uma olhada no oxigênio, que tem 6 elétrons na camada de valência. Olha aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. Botei 2 átomos de oxigênio e olha aqui. Eles conseguem compartilhar esses 2 parzinhos, de forma que cada oxigênio fica com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons na sua camada de valência. E cada um desses parzinhos compartilhados a gente representa com um tracinho. Então a gente fica com 2 traços entre os nossos átomos de oxigênio, representando uma ligação dupla. Beleza? Vamos pegar agora também o nitrogênio como outro exemplo, que ele tem 5 elétrons na sua camada de valência. E se a gente bota 2 nitrogênios um do lado do outro, eles podem compartilhar 3 elétrons. De tal forma que cada nitrogênio fica com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons na sua camada de valência, que é exatamente o que ele precisa para ficar estável. Cada um desses pares de elétrons compartilhados a gente apresenta com um traço, e isso a gente chama de ligação tripla, ok? Então você viu a ligação simples, a ligação dupla e a ligação tripla. Ai meu Deus, mas o que isso tudo tem a ver com carbono? Dá uma olhada. A gente pode falar agora dos postulados de Kekulé.
Kekulé foi um químico alemão e ele postulou 3 coisinhas que embasam toda a química orgânica. Primeiro postulado é: o carbono é tetravalente. Isso quer dizer que o carbono ele tem 4 elétrons na sua camada de valência e com cada elétron ele consegue fazer uma ligação, ok? E as 4 ligações simples do carbono são iguais em comprimento e energia. O carbono pode fazer ligação dupla e tripla também, mas as ligações simples, as 4 que ele faz, são todas iguais em comprimento e energia. 3. O carbono é capaz de formar cadeias. Isso quer dizer que o carbono consegue se ligar com outros átomos de carbono e formar cadeias, ligações sucessivas entre átomos de carbono. É isso que confere a riqueza da química orgânica, porque a gente pode ter cadeias enormes de carbonos e esses carbonos podem se ligar de formas infinitas, por isso que a gente tem tantos compostos orgânicos. E por isso que a química do carbono é tão rica. Agora, aplicando o que a gente falou de ligações aqui. O carbono pode ter 4 ligações simples, como eu estou mostrando aqui. Ele pode ter 2 simples e uma dupla. Ele pode ter uma tripla e uma simples, ou 2 duplas, ok? O que está do outro lado dessas ligações, que átomo que está, se é um carbono, se é um oxigênio, se é um nitrogênio, por enquanto a gente não importa. Eu só quero que vocês saibam que o carbono pode fazer esses 4 tipos de ligações. 4 simples, uma dupla e 2 simples, uma tripla e uma simples. E olha só, esse número de ligações sempre soma 4. O carbono sempre faz 4 ligações. Então, se a gente olhar esse primeiro carbono aqui, ele está fazendo 1, 2, 3, 4 ligações. Se a gente olhar o outro, 1, 2, 3, 4 ligações. Mais um. 1, 2, 3, 4 ligações. 1, 2, 3, 4 ligações. E nosso carbono sempre vai estar fazendo 4 ligações, ok? Lembra que eu falei que o carbono fazia cadeias? Vamos ver como que a gente representa essas cadeias. Geralmente você vai ter essa imagem aqui associada a uma cadeia de carbono. Você consegue ver que a gente tem todos os carbonos fazendo 4 ligações cada um, e a gente tem 5 carbonos, 12 hidrogênios e 1 oxigênio. Na química orgânica, quase que sempre o carbono está ligado a hidrogênios. E é muito chato a gente ficar desenhando hidrogênio, 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 mostrando todas as ligações. Então, ao invés da gente botar, que nem nesse primeiro carbono aqui do lado, um carbono e 3 hidrogênios ligados nele, a gente só bota CH3. E a gente consegue entender que esse carbono está ligado a 3 hidrogênios e essa outra ligação que a gente está mostrando está ligada em outro carbono. Beleza? Da mesma forma, esse carbono que está ligado a 2 hidrogênios, a gente só escreve como CH2 e assim por diante. Ainda assim, essa representação de escrever CH3, CH2, às vezes não é cômodo, porque a gente sabe que carbono está quase que sempre ligado a hidrogênio. Então a gente não precisa ficar escrevendo hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio para cada carbono. A solução para isso é a gente usar a estrutura esquelética, como eles chamam. É essa estrutura. Esse mesmo composto que vocês estão vendo aqui de cima é o mesmo que está mostrado aqui embaixo. E olha só, cada uma dessas quininhas representa um átomo de carbono, ok? Essa última aqui embaixo, onde tem oxigênio, não representa um átomo de carbono, beleza? Mas você olha para esse carbono aqui e você pensa, meu Deus do céu, está faltando ligação, ele só está fazendo 2. Então, na representação esquelética, a gente não mostra os hidrogênios, a gente deixa eles ocultos, porque não é necessário mostrar eles. A gente sabe quando não está sendo mostrada uma ligação, essa ligação é do hidrogênio. Por exemplo, esse carbono aqui que eu mostrei com a setinha, ele está fazendo 2 ligações que você está vendo. Ele precisa ter 4, está faltando 2, então a gente sabe que aqui a gente vai ter 2 hidrogênios. Da mesma forma, esse carbono aqui da ponta, ele só parece que só está fazendo uma ligação, mas a gente sabe que a gente vai ter 1, 2, 3 hidrogênios, porque é o que falta para completar 4. Belezinha, gente? Agora, outra coisa que você tem que sair daqui sabendo é a fórmula molecular. Fórmula molecular não é nada mais do que uma maneira quantitativa de dizer do que uma substância é feita. Por exemplo, se eu te mostrar essa substância aqui, você consegue ver que ela tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. 5 carbonos. E ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 hidrogênios. A fórmula molecular a gente escreve assim, ó. Esse 5, ao invés da gente escrever atrás, a gente bota ele na frente. E esse 12 também bota na frente. De forma que a gente vai escrever a fórmula molecular C5H12. Isso quer dizer que a gente tem 5 carbonos e 12 hidrogênios. Da mesma forma, se eu pegar essa molécula aqui, que ela tem 1, 2, 3 carbonos, e eu estou mostrando todas as ligações do hidrogênio aqui, eu posso simplificar isso como? Tá vendo que esse primeiro carbono aqui está ligado a 3 hidrogênios? Então eu só escrevo
CH3. E ele está ligado a outro carbono. E esse carbono aqui do meio, ele está ligado a 2 hidrogênios. Então é um CH2. E esse carbono aqui da ponta, ele também tem 3 hidrogênios. Então ele é outro CH3. Essa é outra forma de representar a mesma cadeia que está ali em cima, só que eu poupo um pouco o meu braço, porque eu não tenho que ficar mostrando cada uma das ligações. Mas formalmente fica assim, tá bom? Sem ser com a minha letra feia. Outro jeito muito legal que a gente pode representar essa mesma cadeia é se a gente usar a representação esquelética, que é literalmente só uma linha, ok? A gente já viu que cada quininha representa um carbono, então aqui a gente tem 1, 2, 3 átomos de carbono. E se você olhar, meu Deus, parece que está faltando hidrogênio, mas olha só. Esse carbono aqui, como ele precisa de 4 ligações, você só está enxergando uma. Aqui a gente tem 1, 2, 3 hidrogênios. Da mesma forma, esse carbono aqui do meio, você está vendo que ele faz 2 ligações. Para fechar 4 falta 1, 2 hidrogênios que estão aqui, ok? Hidrogênio, hidrogênio. E esse carbono aqui da ponta, você só está vendo uma ligação dele, então quer dizer que aqui a gente tem 1, 2, 3 hidrogênios ligados, ok? Agora eu posso te perguntar qual que é a fórmula molecular desse composto. Se a gente quer saber a fórmula molecular, é só contar quantos átomos tem nessa molécula. Então aqui a gente tem 1, 2, 3 carbonos, então C3. E quantos hidrogênios? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C3H8. Essa é a nossa fórmula molecular. Agora ao contrário. Eu vou te dar uma estrutura esquelética e a gente vai fazer as outras. O que a gente sabe? A gente sabe que cada quininha representa um átomo de carbono. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 átomos de carbono e mais um aqui no meio. Então olha só. Eu tenho 4 átomos de carbono ligados um do ladinho do outro. 2, 3, 4. E aqui, no segundo carbono, a gente tem outro carboninho vindo para cima. Só que se você olhar, o carbono faz 4 ligações. Tá faltando ligação em muitos desses carbonos. O que a gente faz? Preenche com hidrogênio. Esse primeiro carbono aqui da esquerda, ele está fazendo uma ligação já. A gente sabe que ele precisa fazer 4, está faltando 3. Então a gente bota 3 hidrogênios aqui na conta dele. Esse carbono aqui, a gente sabe que ele precisa fazer 4 ligações. Ele está fazendo 1, 2, 3. Então a gente bota 1 hidrogênio na conta dele. De novo, esse carbono aqui, a gente sabe que ele precisa fazer 4 ligações. A gente já está vendo 2. Então aqui tem 2 hidrogênios na conta dele. Sim, você pode botar o hidrogênio embaixo do carbono, ok? E por último, a gente tem esse carbono aqui da direita. Ele está fazendo uma ligação. Falta 3 para fechar 4. Sem ser com a minha letra, essas são as representações todas dessa mesma molécula, ok? Eu, francamente, não gosto de ficar mostrando todos os hidrogênios assim, primeiro porque é um gasto necessário de caneta e papel, e também porque eu acho até mais difícil de visualizar. Eu prefiro 1000 vezes escrever minhas cadeias desse jeito aqui, ou desse jeito aqui. Eu adoro esse primeiro jeito aqui, esquelético, porque dá muito menos trabalho para desenhar, e eu acho que fica muito mais bonito. Mas, para ver fórmula molecular, realmente, esse daqui é o melhor. Falando em fórmula molecular, vamos contar aqui. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, C5, e a gente tem quantos hidrogênios? 3 aqui, 2 aqui dá 5, mais 1 dá 6, 3 aqui dá 9, mais 3 dá 12. C5H12 é a nossa fórmula molecular. E em cadeias muito longas, olha só como é que a gente faz. Nessa cadeia, você consegue ver que a gente tem vários pedacinhos CH2 se repetindo? CH2, CH2, CH2. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode só escrever esses dois CH3 aqui da ponta. E olha só, como a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 CH2, o que a gente faz? A gente bota só o CH3 da ponta e a gente bota que tem 5 CH2 aqui no meio, ok? Escrever isso que está aqui em cima ou o que está embaixo é exatamente a mesma coisa, beleza? Por fim, agora, a gente vai falar da classificação do carbono. A gente classifica um carbono de acordo com quantos outros carbonos esse carbono está ligado. Difícil de entender? Vou te explicar as classificações e vai ficar mais fácil. O carbono primário é o carbono que está ligado a só um outro átomo de carbono.
O carbono secundário é o carbono que está ligado a dois outros átomos de carbono. O carbono terciário está ligado a 3 e o quaternário está ligado a 4 outros átomos de carbono. Se eu pegar esse exemplo aqui, olha só, tá vendo esses carbonos aqui da ponta que eu selecionei com a seta? Cada um desses dois carbonos está ligado a só um outro átomo de carbono. Isso quer dizer que esses dois carbonos, eles são primários, beleza? E olha esses carbonos aqui que eu selecionei no meio. Esse carbono aqui, ó, ele está ligado a 2 átomos de carbono. Esse daqui está ligado a 2 átomos de carbono. Todos esses carbonos estão ligados a 2 outros átomos de carbono. Significa que eles são secundários. E agora, nessa outra molécula aqui, na representação esquelética que eu amo, esse carbono daqui, ele está ligado a só um outro átomo de carbono. Então ele é primário. Esse daqui de baixo, ele também está ligado a só um outro átomo de carbono. Então ele também é primário. Lembrando que cada quininha aqui representa um átomo de carbono, beleza? Não se esqueçam disso. O ano inteiro eu vou usar essas representações, então é muito importante que você conheça elas bem. Esse carboninho aqui agora também, ele está ligado a só um outro átomo de carbono, então ele é primário. Esse outro átomo aqui de carbono, ele também está ligado a só um outro, então ele é primário. Esse aqui de baixo também. E agora olha só aqui no meio. Esse carbono aqui, ó, ele está ligado a 2, 3 átomos de carbono. Então isso quer dizer que ele é terciário. Olha esse último aqui. Ele está ligado a 2, 3, 4 átomos de carbono. Significa que esse átomo de carbono aqui, ele é quaternário. Ok? Essa é a classificação de carbonos. Vamos lá, vamos fazer uma questãozinha então? O eugenol, um composto orgânico extraído do cravo da Índia, pode ser representado pela fórmula estrutural. Aí ele deu a estruturinha. Com base nessa informação, pode-se concluir que a fórmula molecular do eugenol é... Vamos lá. Essa fórmula estrutural, ela mistura a representação esquelética com a representação expandida da nossa molécula. O que você sabe? Cada um desses cantinhos é um átomo de carbono. Então aqui, só nesse anel a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. A gente tem 7, 8, 9, 10 átomos de carbono. Então a gente já sabe que nossa resposta vai ser C10 alguma coisa. Essa parte não é difícil. Agora a gente tem que contar os hidrogênios. Aqui a gente tem 2, aqui a gente tem mais 1 e aqui a gente tem mais 2. Então isso totaliza 5 aqui só nessa parte da molécula. 5 hidrogênios. E a gente pode continuar. Olha esse carbono daqui que eu botei uma setinha. Ele está fazendo 1, 2, 3 ligações. Quantos hidrogênios que faltam? A resposta é, falta um hidrogênio. Então, aqui a gente tem um hidrogênio. Da mesma forma, vamos olhar agora esse átomo de carbono aqui. Ele está fazendo 1, 2, 3 ligações. 4 ligações. Ele já está fazendo 4 ligações. Não está faltando nenhum hidrogênio nele, beleza? Agora, olhando para esse átomo de carbono aqui, você vai ver que ele está fazendo 1, 2, 3 ligações. Você vê que ele está fazendo 3 ligações, então está faltando um hidrogênio aqui. Da mesma forma, nesse carbono, ele também está fazendo 1, 2, 3 ligações, então ele tem mais um hidrogênio aqui. Esse carbono daqui, ele já tem 1, 2, 3, 4 ligações, não está faltando hidrogênio. Esse carbono daqui também já tem 1, 2, 3, 4 ligações. Não está faltando nenhuma. Bem, agora a gente já achou todos os hidrogênios ocultos da nossa molécula. A gente viu que aqui a gente tinha 5 hidrogênios, 5H. E bem, vamos contar todos agora. A gente tem 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 hidrogênios aqui. Então, ao todo, a gente tem 12 hidrogênios. Não tenha medo de rabiscar na hora da prova. Risca quem você já contou e anota o número que você contou, beleza? Isso vai te poupar muita dor de cabeça. No começo da questão, a gente contou que tinha 10 carbonos. Então, C10 aqui. C10, H12, que é o número de todos os hidrogênios. Mas não é tudo, não. A gente tem esse oxigênio aqui para contar e esse oxigênio aqui para contar. Então é C10H12O2.
Ou se você quiser isso escrito numa letra um pouquinho mais bonita, C10H12O2. Essa é a fórmula molecular do eugenol, ok? Essa daqui é uma questão para você sacar se você entendeu se o carbono faz ligações duplas ou triplas. Aqui, nesse X ele quer saber se você tem uma ligação dupla ou simples ou tripla, e aqui também. Vamos dar uma olhada nesse carbono aqui. Esse carbono, ele já tem 2 hidrogênios ligados a ele. Tá faltando 2 ligações. Então, aqui a gente só bota 2 ligações. E no nosso X, então, surge uma ligação dupla. Se a gente olhar para cá agora, a gente olha para esse carbono e vê que ele só está fazendo uma ligação. A gente não sabe onde estão as outras 3, que só podem estar aqui, nessa ligação tripla. Com o nitrogênio, que a gente já viu que faz ligações triplas. Então a gente tem uma ligação dupla e uma tripla. Letra E, ok? Bem, meus queridos, era isso que eu queria que vocês soubessem para a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado do novo formato, que fica um pouquinho mais fácil de fazer para mim. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido. Espero que vocês se mantenham saudáveis e seguros. E muito obrigado por assistir. Nunca se esqueçam que... Todos são